Olá, amigos da JPTV, portal JP News. Estamos aqui com o analista político Assis Vieira, já que hoje é um dia histórico para o município de Montenegro. Pela primeira vez houve um processo de impeachment e o prefeito foi cassado. Tudo bem, Assis Vieira? Tudo bem, nossos espectadores também, tudo bem. Bem, a JPTV fez um trabalho hoje, desde as 9 da manhã, transmitindo o processo de impeachment, a sessão do processo de impeachment, que acabou com a cassação por 8 votos a 2 do Paulo Azeredo. Como é que tu viu isso, Assis Vieira? Primeiro, eu vejo com muita tristeza, porque isso aí é um processo doloroso, não só para quem está envolvido no processo, mas para a cidade é doloroso. Por que isso? Porque numa administração pública, seja ela municipal, estadual, federal, qualquer administração pública, ela tem uma demanda contínua 24 horas, não é? Então, em harmonia, já é difícil tu atender essas demandas. Os senhores imaginem um ambiente conflitado politicamente que nós vínhamos vivendo desde a posse do Paulo Azeredo. Certo. O seu estilo de governar não foi adequado ao município. Eu tenho dito, em conversa com amigos sobre isso, que o Paulo, como pessoa, é uma pessoa extraordinária, pessoa boa, como a gente diz, é uma pessoa muito amável, assim, muito, né? Mas politicamente ele peca por determinadas condutas, fruto da Assembleia Legislativa, ou seja, ele não conseguiu desencarnar da Assembleia e ao assumir a prefeitura ele trouxe os mesmos vícios da Assembleia Legislativa para dentro da prefeitura. Isso até talvez inconsciente, né? Então a gente vem notando assim que ele vinha tomando atitudes de maneira autoritária, né? E conversando com diversos funcionários da prefeitura durante os dias que se passavam, eu notava neles uma insatisfação. Por que isso? Porque eu trabalhei mais de 8 anos lá dentro e eu conheço como é que funciona a máquina, né? E eu digo, é uma pena estar acontecendo isso. Por quê? Porque a administração de um prefeito é 4 anos, que na verdade são no mínimo 2, máximo 2 anos. Por quê? O primeiro ano você assume e toma pé da situação e trabalha com o orçamento do primeiro prefeito. Isso é por lei, já foi votado, você trabalha naquele orçamento. Algumas peças você consegue mover, mas é muito pouca. No segundo ano você começa então já a ter a máquina sob seu controle e já começa a implantar alguma coisa dentro do seu orçamento que você previu, enfim, aquela política que você prometeu durante a campanha para implantar. No terceiro ano de governo já é problemático porque se avizinha uma nova eleição. E como nós não temos no Brasil uma cultura política, e tudo que aí está de natureza colonial e cartorial que nós herdamos dos portugueses, ela se tornou profissão. É raro você pegar um político que faça a política como a mais nobre das artes e a mais vil das profissões. Normalmente, eles fazem visando fazer uma carreira política. Então, eles já começam a visualizar o próximo pleito e quem seria o próximo candidato. Isso atrapalha o andamento da máquina, porque fica um olho no gato e outro na isca, não é? Quando vê, você já chegou 3 anos, 4 anos, não é? Não obstante a isso, a gente tem um outro problema muito sério, que é toda essa tramitação burocrática que exige qualquer processo de licitação. Então, às vezes você planeja uma obra, está andando tudo muito bem, daqui a pouco um dos que participou da licitação se sentiu prejudicado e entra com um mandato e para tudo. Então, veja, você passou um ano trabalhando naquele projeto, não é? Então a cidade perde com essa andar da máquina. Então tudo isso associado a uma administração conflitante, perdemos todos. Então perdeu o prefeito, a sua carreira política, perdeu a cidade e vai continuar perdendo por um bom tempo ainda. Isso não está se caracterizado. Bom, nós já tivemos na história de Montenegro um governo também que teve sérios atritos com o Legislativo, algo semelhante ao que aconteceu na administração Paulo Azeredo, né? Guardadas as proporções, sim. E eu vivi isso. Foi menor? Foi menor. Foi mais fácil de contornar. O que a gente viu aí, e que foi mostrado durante esse processo do impeachment, que foi lido, foi uma administração autoritária, onde o prefeito achou que tinha que fazer e fez e está terminado. Ou seja, os conselhos consultivos, nem a eles ele consultava, não é? E todas as reuniões que se fez, era sempre um cabo de força para ver quem poderia mais, que é uma grande bobagem isso. No governo de Madalena se deu o seguinte: ela teve um atrito político com o grupo que ajudou a eleger. Esse grupo, por consequência, teve um atrito com a Câmara na época. Então, que grupo é esse, Assis? Era o grupo de apoio da época, o próprio PDT na época, eu não me lembro se era o PSB, eu não me lembro, é tanta sigla que a gente meio que se confunde nos nomes. Mas enfim, aquele grupo que entrou com a Madalena no governo, não deu certo.
porque formou-se um conflito político desnecessário. Porque você ter opiniões divergentes, ter oposição, isso faz parte do processo, e é salutar que seja assim. Mas quando se vai para o conflito, onde quem manda mais é uma bobagem. Claro. Né? Então o que a Madalena fez? Ela rompeu com essas forças que o apoiaram, porque ela não suportava a maneira como estava sendo conduzido o processo. Quiseram meio que botar uma mordaça e ela não aceitou isso. Ela rompeu e tomou a seguinte atitude por conta e risco. Vou procurar na sociedade alguém que possa compor comigo esse governo e que a gente possa terminar esse governo da melhor maneira possível e voltado para a cidade. E o que aconteceu? Ela acabou governando com seus adversários políticos, que não se negaram, né? Afinal de contas, o que estava em jogo aí não era uma disputa política, era ajudar a cidade. Então, na época, eu tenho recordado assim, na Secretaria de Obras, então, o Léo já era aposentado, a prefeitura botou o Léo Barreto, com profundo conhecimento, assumiu lá na Secretaria de Obras. A Claudete Bax assumiu a Secretaria de Geral, né? Então, pessoas em cada área com conhecimento de causa. Na Secretaria da Fazenda tivemos o brilhante Gerson Chardon, profundo conhecedor dessa área, que é muito difícil, né? Eu assumi a chefia de gabinete com o intuito de apaziguar a Câmara que estava completamente atritada. E eu me recordo que eu assumi numa quarta-feira, atendendo o convite da prefeita. A primeira reunião da Câmara foi numa quinta, e o prédio era frente à prefeitura. E eu fui lá conversar com os vereadores e disse a eles assim: olha, eu estou ali de passagem. Não me interessa o que aconteceu daqui para trás. Não vai ajudar em nada remoer essa discussão. O que vocês podem fazer, o que eu posso fazer junto com vocês para a gente melhorar daqui para frente? E aí um dos vereadores me disse assim, simplesmente responder às nossas solicitações que ficavam engavetadas lá e não via os pedidos de informação. Digo, não, então eu prometo uma coisa para vocês assim. Todas as segundas-feiras a agenda está aberta só para a Câmara. Eu só preciso que vocês me agendem, porque às vezes seria impossível atender todos os vereadores numa segunda-feira. Claro. Mas, né? Dá licença um pouquinho. Então, para que a gente possa, com isso, fazer um governo de coalizão. E foi um espetáculo, funcionou bem. Na época, o presidente da Câmara era o senhor Adair Viana. E o Adair, então, vinha para trabalhar todos os dias, vinha de ônibus. E eu disse para a prefeita, permita que o nosso motorista vá buscá-lo de manhã, porque a Câmara tem automóvel, mas não tem um motorista. Né? E a gente geralmente cooperava um órgão com o outro. Então, nós trazíamos o Adair todas as manhãs, e eu fazia questão que ele chegasse na prefeitura e fosse ao gabinete da prefeita para a gente conversar um pouco, tomar um cafezinho, ou seja, acalmar. E deu muito certo isso. E eu acredito que a Madalena fez um excelente governo. Teve falhas? Tem, como todo mundo tem. Mas harmonizou. Então é importante as pessoas terem em mente isso. Poder público é uma passagem, é uma missão. E a gente tem que servir o poder público, não servir-se do poder público. Claro. Bom, nesse processo de impeachment do prefeito Paulo Azeredo, foram 8 votos a favor e apenas 2 contra, né? Os 2 contrários foram o Ari Miller, que foi um defensor sempre do prefeito Paulo Azeredo, né? Seja qual fosse a situação, e também o José Alfredo Schmidt, que entrou no lugar do Edgar Becker, que foi fiel ao Paulo Azeredo, né? Votou todos os itens, os 7 itens apontados, ele votou todos contra, ou seja, todos a favor do Paulo Azeredo. E 2 votos do PDT, partido do Paulo Azeredo, que decidiram, né? Do Dorinho e do Roberto Bratz. Mas eu vi um comentário que precisaríamos checar isso, que o Dorinho leu em público um documento onde estava sendo ameaçada a expulsão do partido caso votasse contra o prefeito. Eu não sei se é fato isso. Se foi isso que aconteceu, eu lamento profundamente que tenha acontecido isso. Ou seja, chantagear o voto de um vereador, né? Ele tem que prestar contas não só para o partido, tem que prestar contas para os seus eleitores, né? A priori não surpreendeu a votação porque o Ari é um vereador antigo do PDT e tem laços familiares com o próprio prefeito, né? E essas coisas se confundem, não deveria, mas se confundem. É cunhado, né? É cunhado, então se confundem, não deveria. O Zé Alfredo Schmidt, por sua vez, deve favores ao prefeito, né? O prefeito o convidou para trabalhar e ele assumiu esse encargo. Mas tem um vereador que eu tenho restrições a ele, que é o Edgar Becker. Eu apelidei ele de vereador fujão. Fujão. Ele é um fujão. Eu acho que um vereador não deve ser fujão. Diga sim ou diga não, mas se posicione. Isso fica bem para o seu eleitor, né? Mas no momento que surgem votações polêmicas, você vai embora para casa, eu não sei se você está sendo digno daquele cargo. E todas as vezes que se deu fatos assim, ele fugiu. Inventou uma doença. Claro. Ou ele está com a doença muito grave, não se sabe, né?
É uma pena que esteja acontecendo isso, temos que rever isso aí de repente, o próprio eleitor tem que ver isso, né? Então, de maneiras que a gente vê que esses votos do jeito que foram, estava dentro do esperado, digamos assim. Eu tinha uma ideia muito vaga de que o vereador Bratz fosse se abster da votação, mas eu acho que o eleitorado na qual onde ele gravita, a sua base eleitoral, que é uma base altamente intelectualizada, de profundo conhecimento, deve ter pressionado de maneiras que ele se posicionasse dentro do que foi feito no relatório de impeachment. O que se espera do governo Luiz Américo Alves Aldana, na tua opinião? Eu acredito que, se depender do Aldana, como pessoa, fará um bom governo, porque ele é um cara de bom coração. Eu até sou suspeito de falar em Aldana, porque nós somos amigos de infância, nós nos criamos da mesma terra, e o Aldana tem um profundo relacionamento pessoal com a minha família, principalmente com um primo meu de São Gabriel. Então eu conheço o Aldana, conheço a família, e diria aos montenegrinos que, se depender de honestidade e retidão de caráter, está em boas mãos. Não o conheço quanto administrador público, então seria um pré-julgamento. Mas o que eu desejo para ele, e peço que a população assim enxergue, que ele faça um governo de coalizão. Volte a se harmonizar com a Câmara, que a cidade vai ganhar com isso. Então, se ele conseguir levar o governo em harmonia, deixar os processos que estão em andamento dar a sua continuidade, deixar a máquina pública trabalhar, porque a Prefeitura tem nos seus quadros excelentes funcionários, capacitados em todas as funções, tem que repor esse quadro e fazer ele trabalhar. Então, ele, se levar Montenegro a um porto seguro até o final da administração, ele vai se consagrar, né? Porque agora o quadro ele fica bem diferente das próximas eleições, vão surgir outros candidatos. Depende de como vai estar a cidade até lá, ele pode ser um forte candidato à reeleição, por que não? Né? Então vai ter toda uma dinâmica, vai ser bonito daqui para frente. Mas eu espero que ele faça um bom governo. Há condições para isso. Tá certo. Assis, obrigado pela participação aqui. Satisfação. Muito bom estar aqui. Acho que a gente tem que conversar com as pessoas, e política é isso, né, Adriano? Tá certo. O veículo de comunicação ele tem esse dever de conversar com as pessoas, não ser dono da verdade, mas expor ideias, até para que as pessoas possam fazer juízo de valor das coisas. Tá certo. Até mais, então, pessoal. Conversamos agora com Assis Vieira sobre a cassação do prefeito Paulo Azeredo, e agora assume Luiz Américo Alves Aldana, o paraguaio. Até mais.